Olá, colegas advogados. Olá, colegas advogadas. Sejam todos bem-vindos à nossa aula 3, com o tema Dever Informacional e a Responsabilidade Civil do Médico. Sou o Dr. Flávio Pedra, pós-graduado em Direito Médico e da Saúde, pós-graduado em Direito do Consumidor, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade do Museu Social Argentino. Nós vamos falar na aula de hoje sobre as formas do cumprimento do dever informacional. Ou seja, existe mais de uma forma de cumprir esse dever de informação prestada ao paciente. Lembrando que é dever do médico prestar a informação e é direito do paciente receber essa informação. Essa informação ela pode ser prestada na forma verbal, tá? Ela pode ser prestada na forma verbal e também na forma escrita. Se porventura for prestada na forma verbal, deve ser anotado no prontuário médico todas as informações prestadas ao paciente. Então, lembrando, se for prestada essa informação na modalidade verbal, deve ser anotado no prontuário médico. Se porventura for na forma escrita, deve-se elaborar o termo de consentimento, o famoso termo de consentimento informado. Então vamos lá, repetindo. Existem duas formas de comprovar o cumprimento do dever informacional. A primeira forma, a forma verbal. Sendo a forma verbal, optando pela forma verbal, deve-se anotar no prontuário médico. A outra forma escrita. Sendo a forma na modalidade escrita, deve-se elaborar o termo de consentimento informado. Certo? Então, feito essas considerações, vamos passar para os requisitos mínimos que devem conter essas informações. E quais são os requisitos mínimos? Quais são as informações mínimas relacionadas à coleta do consentimento do paciente? O mínimo que deve conter nessa informação ao paciente? Deve-se conter, no mínimo, a justificativa do procedimento. Você deve inserir o motivo, qual a justificativa da realização do procedimento, o objetivo do procedimento, a descrição sucinta do procedimento, é de extrema importância, duração do procedimento, benefícios do procedimento, riscos do procedimento, métodos alternativos do procedimento. Você deve explicar para o paciente, informar ao paciente métodos alternativos e qual o motivo da utilização desse método específico. Consequências da não realização do procedimento. Deve constar, deve-se levar ao conhecimento do paciente as consequências da não realização do procedimento. Cuidados pós-procedimento, também é de extrema importância inserir nessas informações, ou seja, no termo de consentimento informado, aquele termo na forma escrita, deve-se inserir os cuidados pós-procedimento. Também deve conter a declaração do paciente que está devidamente informado e esclarecido sobre o procedimento, a declaração do médico de que explicou de forma clara, objetiva e de qualidade o procedimento a ser realizado,
o nome completo do paciente, o nome completo do médico, o endereço do local do procedimento, endereço do paciente e número do telefone do paciente e do médico, assinatura do profissional médico e do paciente ou de seu representante legal. Esse documento, ele é expedido em 2 vias, lembrem-se, 2 vias, sendo a primeira via entregue ao paciente e a outra via deverá ser anexada ao prontuário médico. Então, esses são os requisitos mínimos que devem constar na elaboração do termo de consentimento, certo? Lembrando também que existe uma cláusula que deve inserir também nesse documento, que é a cláusula de revogação do consentimento. Então, esse paciente ele tem o direito, a qualquer momento, de revogar o consentimento. Então, quando nós falamos a qualquer momento, é claro que esse a qualquer momento, esse termo a qualquer momento, é claro que é antes do início do procedimento, certo? Então, não se esqueçam de inserir na documentação, nesse documento, desculpe, a cláusula de revogação do consentimento. Lembrando, é dever do médico prestar essas informações ao paciente. E é direito do paciente receber estas informações. Então, essa aula de hoje foi uma aula bem mais curta, tá? Mas não menos importante. Não se esqueçam dos requisitos mínimos que devem constar nesse documento, ou seja, na coleta do consentimento do paciente. No mais, muito obrigado. Até a próxima aula, aula 4. Agradeço a todos e tenham um bom dia.